O nosso carinhoso boa noite a todos que nos acompanham pela página do Facebook O Regional e também pelo YouTube. Estamos aqui nos estúdios do jornal O Regional, em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, para a realização de mais um programa Falando Sério. E os nossos convidados de hoje são os candidatos a prefeito e vice de Assis Chateaubriand pela coligação Assis do Rumo Certo, que tem João Aparecido Pegoraro como prefeito e Vitor Pestana como vice, inclusive o Pegoraro indo para a reeleição, que é o atual prefeito. Eles estão aqui acompanhados, o Vitor acompanhado da sua esposa, a Silvana, está aqui também o presidente da Câmara, que até esses dias era prefeito interino, o Odilo Denig, está aqui também o Clóvis de Almeida, assessor de comunicação, e o Eduardo, que é o filho do Vitor Pestana. Nosso muito obrigado aqui pela presença de vocês acompanhando aqui o nosso programa. Mais uma vez, os nossos agradecimentos à CEPAIM, internet banda larga e telefonia fixa, do nosso amigo empresário bem-sucedido Carlão, que a CEPAIM é a internet que realmente funciona. Se você não quer ter problemas, contrate o serviço da CEPAIM. E também um agradecimento especial à Casa dos Retalhos, um abração ao Denner, Casa dos Retalhos sempre veste Ademir. Lembrando sempre que a Casa dos Retalhos já tem 54 anos em Assis Chateaubriand, mas não perdeu a tradição de vender barato. Então vamos dar aqui início ao nosso programa, trazendo para os nossos microfones o cumprimento dos nossos convidados. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, né? O Vitor já está tendo quase cadeira cativa também aqui no Falando Sério. Vitor, seus cumprimentos aos nossos mais de 33 mil seguidores. Ademir, primeiramente, boa noite a todos os amigos de Assis Chateaubriand. O meu agradecimento a essa oportunidade que você mais uma vez nos está dando para que a gente entre em contato e que se comunique nesses últimos dias de campanha eleitoral com a nossa população. E o meu agradecimento às pessoas que me acompanham, que nos acompanham eu e o Pegoraro, nessa live, dando apoio, como você já citou. A minha esposa, a Silvânia, meu filho Eduardo, o Odilo Denig, o presidente da Câmara, o Clóvis, que tanto nos ajudou na organização da mídia, das informações de plano de governo e tudo mais que é necessário ao longo de uma campanha. Então, muito obrigado a eles e o meu muito obrigado mais uma vez a você que nos dá essa oportunidade. Muito obrigado, Vitor. Meu amigo, irmão Pegoraro, né? Bom prefeito e bom de bola também, né? Pegoraro, muito obrigado pela sua presença e os seus cumprimentos aos nossos seguidores. Fique à vontade, sei que você está cansado, né? Hoje estamos já na reta final, hoje é o último dia que as redes sociais podem estar fazendo propaganda eleitoral, né? É um prazer ter vocês aqui, fique à vontade. Boa noite, Ademir, boa noite a você que nesse momento está nos assistindo. Claro que um momento especial para nós de Assis Chateaubriand, e principalmente aqui para mim e o meu candidato a vice, que está do meu lado, nessa luta por Assis Chateaubriand. Portanto, Ademir, eu quero aproveitar e agradecer. Agradecer a todos vocês que nesse momento estão nos assistindo. Pode ter certeza, a você, chateaubriandense, a você que tem nos acompanhado, que tem acompanhado as nossas propostas, nós faremos o possível e o impossível para aqui informar a todos o que realmente queremos para Assis Chateaubriand. Que tenham uma boa noite. Muito obrigado, Pegoraro. E, perdão, a gente gostaria também de registrar aqui com muito carinho, né, a presença da Cariane Girotto, que é intérprete de Libra, que está aqui à minha esquerda e ao seu lado direito da tela. Beleza? Muito obrigado a Cariane por estar aqui participando conosco pela segunda vez do programa Falando Sério. A presença aqui do Pegoraro e do Vitor hoje, eles estão aqui para fazendo um resumo daquilo que foi feito nesses 30 meses de governo do Pegoraro, onde eles já investiram na infraestrutura mais de 150 milhões de reais, e também falar para os nossos seguidores e para a população de Assis Chateaubriand o que eles pretendem fazer para os próximos 4 anos
em Assis Chateaubriand. Ou seja, eles vão estar aqui detalhando de uma forma resumida também o seu plano de governo. Então eu gostaria de iniciar com o Vitor. Vitor, a infraestrutura, né, nesses 30 meses, ela foi bem assistida, foram mais de 150 milhões investidos, né? Um destaque aqui para a pavimentação na sede, só em asfalto foram mais de 25 milhões, né? Foi um grande trabalho do Pegoraro nesses 30 meses, né? Então, Ademir, antes de falar dessas realizações, a gente sabe, o bom administrador sabe que ele, dentro do orçamento que ele tem para gerenciar o município, que o ano que vem o orçamento do município é de 127 milhões, a boa administração diz, e não só diz como é imposto por lei, o que a gente pode gastar com folha de pagamento e encargos sociais. 48,6 é o limite que o Tribunal de Contas diz a todos os prefeitos do Paraná que ele pode gastar com folha. 30%, Ademir, seria o custo ou população de Assis Chateaubriand. 30% da arrecadação mensal é aquilo que gasta para girar a máquina, fazer ela andar. O custo de compra de serviços, bens e materiais. E o bom administrador, quando ele é bom administrador, ele reserva 20% desse orçamento para fazer investimentos. Esse foi o papel do Pegoraro nos últimos 30 meses, gerenciar bem os recursos. E essas obras que aqui estão, que nós vamos discorrer dela, das suas realizações, foram partes de obras de financiamentos, partes de emendas parlamentares e parte a boa administração do Pegoraro em reservar, em saber administrar o recurso e fazer com recursos próprios. Muito bem. Você poderia, Vitor, destacar aqui algumas coisas para a gente que está aqui inclusive vocês distribuíram no jornal agora mostrando as obras para a população esses dias, né? Você poderia destacar algumas coisas aqui, ou o Pegoraro poderia já na sequência também? Então, Pegoraro, eu acho que eu gostaria até de falar das realizações e o Pegoraro pudesse falar para que a gente não confundisse a cabeça da população, do eleitor que está nos ouvindo, das futuras realizações do plano de governo, né? E a gente fazia essa distinção. Na questão da infraestrutura, eu queria destacar, antes de tudo, que administrar um município, a gente tem que lembrar que nós temos uma sede urbana e, além da sede urbana, nós temos alguns pontos urbanos fora da nossa sede, a exemplo dos distritos e patrimônios. Aqui temos Azauri, Bragantina, Encantado, Silveira, Nice, Terra Nova, do Piquiri. E uma menor comunidade ainda, que é o São Cosme e Damião. E distribuir bem os recursos, atender a toda a população. Essa é a intenção do Pegoraro, foi a intenção nesses 30 meses e é a intenção para os próximos 4 anos. E nas realizações especificamente, a gente poderia destacar, porque nesse jornal tem todas elas, a população pode ver, que a gente está entregando nas casas. Pavimentação do Conjunto Cristo Rei 2, do Jardim Tropical, que é um bairro antiquíssimo e que ninguém olhou por eles até então, mas o Pegoraro foi lá e fez a pavimentação daquele bairro todo. A pavimentação no Jardim Paraná e Europa, a pavimentação do Jardim, algumas ruas do Jardim América, como é o caso da Rua Cordilheira dos Andes, da Rua Guanabara, Guatemala. Aquelas pessoas que moram lá sabem o benefício que aquela obra trouxe a eles. A duplicação e iluminação da Avenida Industrial, uma avenida importante para os moradores do Jardim Progresso que transitam de bicicleta. Exatamente. E que hoje tem uma estrutura maravilhosa que está ali ao lado do supermercado Cevale hoje, ali na Rua do Bosque, e vai sair lá na antiga Agroparque, hoje é Cevale. Pavimentação do Jardim Araçá e Rua Rolândia, que é essa rua aqui no Jardim Paraná, ao lado do Horto Municipal. A pavimentação da Rua Cuiabá, que muita gente não sabe, mas é a rua ao lado do novo mercado Cevale, que divide o novo mercado Cevale do Batalhão de Polícia Militar, necessária para dar atendimento àquela nova obra. Recap nas ruas de Bragantina, isso aqui destacando que o recap nas ruas de Bragantina
foi recurso próprio do município, foi boa administração que fez sobrar o recurso. Um contrato já assinado de financiamento para o asfalto no Engenheiro Azauri, para o asfalto no Encantado, junto com galeria. Enfim, várias obras que estão nesse jornalzinho que você vai poder ver na sua casa, que foram 25 milhões em 30 meses para atender a população. E isso é realização, é obra concreta, já executada, entregue, financiada e iniciada para a população de Assis Chateaubriand. E eu gostaria, nessa questão de infraestrutura, que eu destaquei algumas coisas que o Pegoraro fez, ele pudesse falar da nossa proposta, da proposta para os próximos 4 anos em termos de realizações para Assis Chateaubriand, sede, estradas, distritos, patrimônios, o bom gerenciamento do recurso. O Pegoraro, antes do Pegoraro da sequência aí, Vitor, é importante lembrar que nas redes sociais tem alguns menos informados, ou talvez por maldade, né, que fica questionando o Pegoraro não fez nada, ele não fez nada. Olha aí, ó, só o Vitor fez aí um resumo, cara, do que foi feito em 30 meses. Realmente, se você não sabia, você ficou sabendo agora. E o que realmente o Pegoraro fez nesses 30 meses. E é importante lembrar também, Pegoraro, que você, quando assumiu, porque se questiona também muito, né, na rede social, né, mas era muita obra que era do ex-prefeito. Todas as obras que você pegou, que estavam em andamento, você terminou e fez mais um monte ainda, que é aquilo que o Vitor agora acabou de nominar. Então, fique à vontade de você falar dentro desse segmento da estrutura, o que você pretende fazer com mais 4 anos que a população vai te dar para você. Muito bem, Ademir. É claro que numa fala antiga, tem um dizer que diz o seguinte: dono de obra é quem termina e nem quem iniciou. Nós terminamos essas obras e vocês podem ter certeza que, como o meu candidato a vice aqui, o nosso futuro vice-prefeito de Assis Chateaubriand disse, nós temos vários projetos andando em Assis Chateaubriand. E até o nosso vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, citou algumas obras. Nós podemos falar aqui de projeto que nós fizemos com a nossa equipe dentro da prefeitura. Tipo, asfalto para o Panorama Ijuçara, que a obra está para ser iniciada, que o governo do Paraná Cidade já autorizou fazer. Asfalto no Encantado Oeste, que já iniciou a obra, o pessoal já estão trabalhando. Asfalto para o Engenheiro Azauri, que também será feita todas as ruas lá do Engenheiro Azauri. E lá em Bragantina, asfalto de Bragantina, onde tem algumas ruas que não tem, praticamente Bragantina vai ficar com todas as ruas feitas em asfalto. Além do Jardim Araçá, onde nós temos no Jardim Araçá os equipamentos, as empresas já trabalhando para a realização da obra do asfalto do Jardim Araçá. E o que nós pretendemos? Nós sabemos, Ademir, que nas andanças e nas visitas que nós fazemos, muitos nos cobram do que nós vamos fazer para Assis Chateaubriand. E nós citamos, nós estamos discutindo e está no nosso plano de governo, aonde iremos fazer algumas ruas, uma única em Assis Chateaubriand. Tanto é que já está aprovado no plano diretor. Nós falamos também, Ademir, da remodelação da avenida, pegando da Praça Pioneiro até o Jardim Progresso, aonde vamos abrir aquele espaço para que possa ter mais estacionamento, até porque o comércio ali está ficando pujante e precisamos de vaga de estacionamento, e pode ter certeza que nós vamos fazer essa remodelação. Ciclovia, nós temos algumas ciclovias em Assis Chateaubriand que, além de ser reformada, e outras têm que ser feitas. Nós pegamos o trecho ali do pátio de máquina que está sendo construído, do pessoal que vai para a Cevale, que vai para o Tronco Progresso, que vão trabalhar. Ali nós temos que fazer uma ciclovia urgente. E pode ter certeza, nós vamos trabalhar em cima disso e vamos realizar essas obras para Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand é a bola da vez, como se diz. Nós temos, com certeza, a firmeza se instalando em Assis Chateaubriand, muita gente vem para Assis Chateaubriand. Nós fizemos há poucos tempos aqui 200 casas em Assis Chateaubriand, 200 famílias que receberam esse benefício.
mas nós precisamos no mínimo de mais 500 casas para ser realizado em Assis Chateaubriand. E isso é proposta e nós vamos fazer no nosso próximo mandato, pode ter certeza. Muitas famílias que moram de favor, muitas famílias que pagam aluguel serão beneficiadas. Pode ter certeza, pegue o nosso plano e o nosso projeto, que vocês vão ver que realmente o que nós queremos é fazer muito mais por Assis Chateaubriand. E vocês já perceberam, quando nós assumimos, de quando assumimos até hoje, o quanto a cidade está mais bonita, o quanto a cidade está mais limpa. E nós agradecemos sempre a nossa equipe, mas pode ter certeza, nós queremos fazer muito mais por Assis Chateaubriand. E experiência nisso nós temos. Temos um vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, que foi 8 anos prefeito. E eu com mais de quase 40 anos de administração, participando de administração em Assis Chateaubriand. Portanto, estamos preparados para contribuir e fazer o grande desenvolvimento em Assis Chateaubriand. Beleza? Eu só gostaria, Ademir, de complementar mais algumas questões, algumas obras que foram realizadas pelo João Aparecido Pegoraro. Na questão da revitalização da Praça Paris, aqui no Jardim Europa, é uma obra que traz um resultado enorme para as famílias moradoras daquele bairro, não só lá, mas também a quadra de esporte que foi feito na Praça Guarani, lá no Jardim Progresso. O prédio administrativo, o novo prédio administrativo que o Pegoraro citou, ali na Avenida Sesc Centenário, ou popular Contorno Norte, que vai trazer um grande fluxo de máquinas do município trafegando naquele trecho. E o que o Pegoraro complementou, lá é necessário de uma ciclovia, porque tem muitas pessoas que transitam e correm risco de acidente. Outra coisa, o pátio de máquinas é uma coisa futurista. Ele traz junto com ele uma usina de produção de energia fotovoltaica. E isso é planejamento, isso é economia de energia, isso é fazer sobrar recursos, para que esses recursos possam ser transformados em benefícios à nossa população. Então, é uma sequência, a administração municipal é uma sequência de obras de planejamento, mas que só acontece com experiência, em discussão com a população, buscando não só fazer uma administração por demanda, mas uma administração planejada, com visão e com respeito à nossa população. E pode ter certeza, Ademir, aproveitando aqui, nós já compramos o prédio para a futura instalação da Secretaria de Educação de Assis Chateaubriand, onde nós queremos investir no ser humano também, no professor, para que tenha uma estrutura com melhores condições. Com certeza agora será reformada e nós queremos sair do aluguel. Nós pagamos aluguel da Secretaria da Educação. Com a compra dessa estrutura, Assis Chateaubriand sai do aluguel e os nossos professores terão melhores condições para poder trabalhar em Assis Chateaubriand. E pode ter certeza, nós vamos investir pesadamente no ser humano, principalmente nos nossos funcionários. Bom, outra coisa também, Vitor Pegoraro, você e os nossos seguidores, que é sempre importante a gente estar frisando aqui, porque o Pegoraro era vice, de repente virou prefeito e hoje é candidato a prefeito. Então existe aí muitas questões nas redes sociais, tal obra foi do prefeito anterior, na verdade é o seguinte, todas as obras que foram feitas nos últimos 8 anos, todas elas teve a participação do Pegoraro no governo como vice. Ele foi vice todos esses anos participando do governo. Então é importante lembrar que não foi só um que fez. O Pegoraro, em todas elas, teve a sua participação. O Vitor aqui dentro da área da saúde, companheiros, que a área da saúde é uma área melindrosa, é uma área que ela sempre deixa os prefeitos com dificuldade, porque é praticamente um saco sem fundo. A lei permite que você gaste lá, eu te dou a orientação de você gastar 15%, mas se gasta 18%, se gasta 20%, se gasta 30%, e a população vai ter sempre gente ainda achando que precisa fazer mais, né? Então, como é que está aí esse setor, como é que foi esse setor durante esses 30 meses e como é que está no plano de você na área da saúde?
Então, população de Assis Chateaubriand. Em termos de realizações do prefeito Pegoraro, nesses 30 meses, a gente pode destacar a reforma e ampliação do Hospital Beneficente e, sobretudo, a aquisição de equipamentos para aquele hospital. Recurso esse ainda que foi discutido com o governo quando ainda a Cida Borghetti era governadora do estado, assumindo na saída de Beto Richa para ser candidato a senador, antes ainda da eleição do governador Ratinho. Recursos esses, 2,5 milhões, que foram liberados com a ajuda até do chefe da Casa Civil na época, o Dilceu Esperafico. E o que nós temos de propostas para a saúde? Se a gente deixar de lado o Hospital Beneficente, onde o município compra serviços para a nossa população, nós temos boas unidades básicas de saúde, mas nós ainda precisamos de ampliar, de reformar, de construir algumas unidades em Assis. Eu vou citar alguns exemplos. Bragantina tem a necessidade de uma estrutura maior, um posto de saúde que eu ainda construí enquanto prefeito, e lá precisa de uma melhoria urgente. Terra Nova precisa de uma unidade básica de saúde nova. Nice precisa de uma unidade de saúde básica nova. Então, esse é o trabalho. Nós precisamos de ter equipamentos que fazem transporte de pessoas, que têm os seus tratamentos de especializados, a exemplo de SEONC, o PECAM. Temos que ter equipamentos em condições para fazer o transporte. Não só de ambulâncias, mas de ônibus, de veículos baixos que levam pacientes a fazer a fisioterapia. Enfim, a administração ela é dinâmica, ela é muito dinâmica. E uma das coisas que eu tenho discutido com o Pegoraro, que é necessário já de imediato no início do ano, é a gente ter a prova de títulos do concurso que foi feito e que foi paralisado devido à pandemia, e que esse papel, quem está contratado e fará, será o UEL, a Universidade Estadual de Londrina. E com a pandemia ela parou. Fazendo essas provas de título, a gente contratar os profissionais necessários e pôr em funcionamento aquela unidade do Jardim Mônaco. Mas não só ela, não só ela. Nós precisamos de gente que atenda bem, gente que humanize esse atendimento dentro da saúde. Investir não quer dizer boa administração. Boa administração é você, além de investir, é você atender bem, fazer um atendimento humanizado. Eu tenho certeza que é isso que o Pegoraro tem em mente, é isso que eu tenho em mente, é isso que nós propomos à nossa população. Dentro dessa área, Pegoraro, quer acrescentar aí? Claro, eu só quero dizer, Ademir, que nesses 30 meses de administração, nós investimos pesadamente na saúde. Foi 19 milhões de reais que foram para o hospital. E quando nós falamos em questão relacionada ao hospital, nós falamos que queremos investir até mais no hospital de Assis Chateaubriand para atender a nossa população, para atender a população de Assis Chateaubriand. E dizia aqui muito bem o Vitor, que ele demonstra o que realmente a gente precisa fazer e o que nós queremos fazer. Mas pode ter certeza que nós estamos com o projeto basicamente pronto para o ano que vem iniciar uma grande conversação em relação ao Hospital de Assis Chateaubriand. Nós queremos ali colocar um centro cirúrgico, nós precisamos fazer com que as pessoas que saem para fora, que fazem cirurgia de catarata, que seja atendida em Assis Chateaubriand. São muitas pessoas, Ademir, que saem do município para ser atendido lá. E nós queremos investir muito mais na saúde. O que nós temos até comentado e falado em relação à saúde, não é justo que o povo de Assis Chateaubriand, as pessoas que precisam de saúde e vão na secretaria, às vezes fica 60 dias, 90 dias ou até mais para conseguir uma consulta e um exame. E que pessoas de fora vêm para Assis Chateaubriand, passam no hospital e são atendidos rapidamente e fazem todos esses exames e consulta especializada com um profissional que ali existe. Nós não estamos dizendo que não queremos atender ninguém de fora. Pode ser atendido no hospital muito mais gente de fora sem problema nenhum, mas que o município os ajude a pagar essa conta. Eles dizem, mas tem procedimento do SUS. Só o procedimento do SUS não paga todas as custas do hospital. Portanto,
Pode vir gente de fora para Assis Chateaubriand, sim. Nós queremos investir mais dinheiro no hospital, mas pode ter certeza, para atender a nossa população de Assis Chateaubriand. E eu me lembro que no programa anterior aqui, você comentava da linha de investimento financeiro, né, de buscar, inclusive, novas especialidades também, né? Você viu que vocês haviam comentado também, né? Da questão de novas especialidades, né? Na verdade, Ademir, Assis Chateaubriand, nós levamos muita gente para fora. Nós precisamos contratar mais profissionais para que possa fazer esses atendimentos. Em Assis Chateaubriand já tem clínica, nós temos profissionais bons que também podem atender para o município. Trazer mais profissionais para dentro da nossa administração, montar a equipe de médico da família, em Assis Chateaubriand, mais equipe para poder fazer esse trabalho, para poder ir visitar as pessoas que realmente precisam em casa. Pode ter certeza disso. Nós vamos investir muito mais na área da saúde, porque a área da saúde, indiferente de qualquer outra área que nós temos e falamos em Assis Chateaubriand, é a hora que você mais precisa, você tem que ser atendido. E nós sabemos disso. Portanto, pode ter certeza, a você que está nos assistindo, a você que está nos ouvindo, nós vamos contratar mais profissionais e colocar em Assis Chateaubriand. Tanto é que nesse ano, Ademir, com a questão da pandemia, nós íamos investir já mais dinheiro no centro de saúde para atender as filas que lá existem de pedido de consulta e de exames. Mas não foi possível, por quê? Nós tivemos que criar um ambulatório e nesse ambulatório contratar vários profissionais para atender a população de Assis Chateaubriand. E ali passou mais de 6.500 pessoas que foram atendidas por esses profissionais que foram contratados em relação ao Covid que está acontecendo até hoje. E nós gastamos perto de R$250 mil por mês para que esses profissionais possam atender a nossa população. Portanto, pode ter certeza, é possível sim investir muito mais na saúde e nós vamos fazer isso. Só, Ademir, complementando as palavras do Pegoraro, esse represamento de exames, e onde ele diz que quem vem para o hospital e é atendido de fora, e que o SUS não banca, não consegue, porque o SUS tem uma tabela, e os procedimentos do SUS não bancam o custo desses pacientes de fora. E o custo adicional que ele tem dentro desse hospital, quem está bancando é a Assis. Não é justo. Quem vem para cá, que seja e continue sendo bem atendido, mas que os municípios ao redor que trazem pessoas para cá, que tenham um convênio como o município tem, contratando serviços e que pague por esses serviços. Isso é justiça. Isso é uma justiça dentro da administração pública para que a gente possa atender. E o que ele citou, o Covid, ele desestabilizou o ano de 2020. Foi uma tragédia para o mundo, não só para Assis e para o Brasil, foi uma tragédia para o mundo. E se investiu demais, porque se exigiu demais que a gente preservasse vidas, não só em Assis Chateaubriand. E foi necessário contratar muitos profissionais para poder dar esse atendimento condizente, para não sufocar nem os postos de saúde e nem o hospital, aumentando a contaminação. Então, o dinheiro, quando essa pandemia estabilizar por vez, esse dinheiro investido será investido em exames e revertido em atendimento para poder dar uma melhor condição de atendimento à nossa população. Muito bem. Vamos falar agora, o Vitor e Pegoraro, um outro tema, tem outro item também que é muito especial, é fundamental em qualquer administração, né? Qualquer gestor, ele tem que olhar com muito carinho para esse setor, que é o setor da educação, né? Que é onde está ali o futuro, né? Dos nossos municípios, do nosso estado, do país, ele passa pela educação, né? E eu sei que dentro desses mais de 150 milhões investidos aí na infraestrutura, a educação teve um olhar especial do Pegoraro nesses 30 meses. Você poderia enumerar algumas coisas aí, por favor? Então, na educação, a Assis Chateaubriand, até pouco tempo, ela tinha 14 escolas municipais, hoje tem 15. E
A 15ª, ela veio pela necessidade de um aumento grande da população numa certa região da cidade. Jardim Mônaco, Jardim Europa, Sheila, Itaipu, era necessário uma unidade para atender aquela população. O Pegoraro concluiu a escola Edésio Augusto Silotti do Jardim Mônaco. Foram adquiridos em Assis Chateaubriand uma coisa que não tinha há pouco tempo atrás, que era os uniformes, os kits de uniformes e materiais escolares. E o que nós temos de necessidade para a educação ainda? Antigamente a gente tratava os atuais CMEIs, nós tratávamos elas de creche. Nós tínhamos em Assis, ao longo da nossa história, tivemos o primeiro, a PMI, que está ali em frente à Rádio Vale Verde FM, perto do Ciretran. Depois tivemos o CEMIC, está lá no final da Avenida São Paulo, no Jardim Progresso. Depois eu construí, enquanto prefeito, a creche do Araçá, que hoje é o CEMEI do Araçá. A Dalila, a prefeita Dalila, construiu no fundo do Jardim Habitacional Cristo Rei 1, um grande CEMEI que atende a população daquela região também. E além da escola do Jardim Mônaco, nós vamos precisar, naquele trecho entre Jardim Mônaco, Sheila, Itaipu e Europa, a gente vai precisar de uma creche. Para que essa creche? Muitas mães precisam trabalhar para ajudar no sustento da casa. Isso é uma questão real do Brasil, do mundo. E elas precisam deixar as suas crianças para serem assistidas pelo município. Esse é o papel do órgão público. Agora, se nesse momento nós já temos essas necessidades, ali no Engenheiro Azauri, em pouco tempo, quando a Frimeza estiver atuando firmemente, já será necessário, extremamente necessário, a gente estar planejando, projetando e buscando recursos também para um CMEI lá. Outra coisa, eu andando como nós andamos, nós temos muitas pessoas que saem de madrugada de Assis Chateaubriand e vão para Palotina trabalhar no abatedouro da Cevale. Não só para Palotina, mas para Cafelândia, para Lar, enfim. O que a população pede do Encantado? O que a população pede para Nunice? Não é um grande CMEI, mas que nós tenhamos também unidades lá para atender as crianças dessas famílias que moram lá e que vão todo dia para Palotina. Muito bem. Fique à vontade, Pegoraro, para você colocar aí aquilo que está em mente aí de você dar sequência de trabalho. Claro que, na verdade, ouvindo o nosso vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, futuro vice-prefeito de Assis Chateaubriand, eu fico aqui imaginando das obras que serão feitas em Assis, principalmente de reforma na área da educação. Nós estamos já reformando a escola lá do Jardim Paraná. Além da reforma, já está acontecendo também a ampliação daquela escola, porque nós sabemos que vai ter vários alunos. Em relação ao CEMEI, o CEMEI nós fizemos um acordo com a Associação do Aras, e ali nós criamos, Ademir, alguma sala onde conseguimos colocar mais crianças. Além de tudo isso que o Vitor falou, que nós queremos construir no Jardim Mônaco uma creche grande, uma super creche, e quero aqui dizer que nós vamos fazer, até porque nós temos apoiadores, nós temos deputados federais que vão nos ajudar com recursos para isso, nós temos deputados estaduais que também vão nos ajudar, e nós temos os 3 senadores que já declararam apoio para nós, para o nosso mandato em Assis Chateaubriand. Portanto, a você de Assis Chateaubriand, a você mãe, pode ter certeza, nós vamos fazer as creches buscando com que você possa deixar o seu filho. Vamos investir no ser humano, porque nós acreditamos que essas crianças têm que ser bem assistidas e bem atendidas. E pode ter certeza, na área da educação, como eu já falei, nós já compramos um prédio para fazer com que os nossos profissionais tenham um local muito melhor para poder trabalhar e para poder assistir os nossos alunos. Pode ter certeza você, nós vamos continuar trabalhando da forma que aqui estamos fazendo muito mais
para que a educação realmente seja com mais qualidade para os alunos de Assis Chateaubriand, porque nós vamos investir seriamente nos nossos professores também. Então, Pegoraro e Ademir e população de Assis Chateaubriand, o Pegoraro acabou de citar da aquisição da nova sede da Secretaria de Educação do município. Até há muito tempo nós pagamos um aluguel e administrar é ter boa visão, é fazer boas negociações. Assis Chateaubriand, ao longo da sua história, ela recebeu em forma de pagamento de dívida de IPTU da colonizadora norte do Paraná, muitos terrenos. Às vezes a colonizadora não pagava em dinheiro, mas fazia uma negociação de uma forma legal, aprovada pela Câmara Municipal, e ofereceu muitos terrenos em Assis Chateaubriand. Terrenos esses que ao longo de mais de 20 anos também têm sido oferecidos à implantação de indústrias por empreendedores de Assis Chateaubriand. E o Pegoraro, ou melhor dizendo, o município de Assis Chateaubriand tem vários terrenos ainda a serem oferecidos. Pegoraro, na sua visão, numa boa negociação com o proprietário desse prédio, ele não tirou muito dinheiro dos cofres do município para adquirir esse prédio. Ele fez uma negociação onde o município, dentro da lei, entregou alguns terrenos a esse proprietário do prédio e completou o resto com recursos financeiros para poder fazer a aquisição dele e, principalmente, sair do aluguel, ter mais recurso nos cofres do município para transformar em outros benefícios. Muito bem, ainda dentro desse assunto do prédio, eu acho interessante, né, porque você ter o seu prédio próprio, a sua infraestrutura, é interessante porque cada vez que tem que melhorar, cada vez que tem que adaptar, cada vez que tem que ampliar, você vai estar investindo naquilo que é do município mesmo, você não vai estar investindo em prédios aí particulares, né? Então foi uma ideia muito inteligente a aquisição desse prédio. Além do mais, quem conhece o prédio hoje, ele está localizado aqui na Avenida Brasil, um pouco para frente da KS, aquela que fabrica os uniportes e que leva o nome de Assis Chateaubriand por esse Brasil. Esse prédio, além do prédio, nós temos um grande espaço de pátio de estacionamento. Então, a previsão é que, além da estrutura física para fazer o atendimento à educação de Assis Chateaubriand, ali a gente tem estacionamentos para carros e o próprio secretário da Educação possa fazer o controle dessa frota da educação, tirando do pátio de máquinas uma quantidade maior de veículos e agilizando esse atendimento e essa distribuição dos veículos que fazem o transporte dos alunos no nosso município. Viu, Ademir, só corrigindo, eu falei em relação à reforma da escola e eu acabei falando Jardim Paraná, é do Jardim Araçá, onde nós estamos trabalhando e construindo e fazendo com que a ampliação maior para atender principalmente os alunos, Jardim Araçá. Muito bem. Ainda com relação ao prédio livre, ainda vai ter outra facilidade que vai ficar mais centralizado ainda, né? Ficar mais no centro da cidade. Mas um outro assunto agora também aqui, Vitor, aliás, todos que estão aqui no plano de governo, vocês todos são importantes, mas a gente vai dando aqui um preâmbulozinho de cada um deles, que é a agricultura. E está aqui vários destaques ali nesses 30 meses que foram feitos no governo do Pegoraro. E é um assunto que você também domina bem, porque no tempo que a Cevalho inaugurou o seu frigorífico, né, foi preciso aumentar a estrutura desse Chateaubriand, e você fez isso muito bem no seu governo, que foi a adequação de estradas e tal, né? Então, eu gostaria que você destacasse, desse algum destaque no setor da agricultura, no governo do Pegoraro esses 30 meses, e o Pegoraro, na sequência, dissesse seu projeto futuro. Antes de falar da agricultura, Ademir, que você citou a questão
das estradas e das terraplenagens dos aviários da Cevale, que iniciou lá no meu primeiro ano de mandato, em 1997, eu só queria dizer à população que, quando eu terminei o meu mandato em 2004, a Assis Chateaubriand executava um orçamento de 30 milhões. O ano que vem ela vai executar um de 127 milhões. Se a gente corrigir esses 30 milhões lá de 2005 até agora, a inflação, ele não vai chegar nos 127. O que representa isso? Representa que a Assis Chateaubriand teve um crescimento real na sua arrecadação, advindo dessa produção agrícola, que é a maior parte da arrecadação do ICM vem da produção agrícola, e dos aviários que nós temos. Agora, teremos muito mais o dia que a Frimeza estiver implantada em Assis Chateaubriand. Então é extremamente necessário que a gente se preocupe com essa estrutura de estradas no nosso município. E esse foi o papel que o Pegoraro fez nos últimos 30 meses. E da onde veio esse recurso? Da onde veio esse recurso? A gente gostaria de deixar bem claro. Quando o governo federal, lá no passado, construiu Itaipu, ela criou os royalties. Os royalties é um dinheiro que é tirado do ICM da energia que a Itaipu vende, e ela distribuía esses recursos somente aos municípios que faziam fundo com o lago da Itaipu. Esses municípios começavam com Foz de Iguaçu e terminavam aqui em Guaíra e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Agora está terminando isso. Ele tinha um prazo, tinha um tempo. E agora a Itaipu está trazendo esses recursos aos demais municípios. E ela é a grande parceira da nossa região hoje, porque o Pegoraro vai falar do contrato que já foi assinado para os próximos 2 anos com essa Itaipu binacional. Ela foi a responsável para que ele pudesse fazer pedras irregulares, que está aqui no jornalzinho, que leva as informações das obras do Pegoraro dos últimos 30 meses, pedras irregulares, alguns trechos, como nós podemos ver no São Cosme e Damião e lá no São Pedro do Piquiri. Aterro sanitário. Aterro sanitário, melhorando a condição do aterro sanitário e tendo uma associação para fazer a coleta seletiva do lixo. Colocação de 400 quilômetros, aproximadamente 400 quilômetros de brita sobre essas estradas. Enfim, uma gama de serviços que são elencados dentro da lei pela Itaipu Binacional que a gente, ou município, pode investir. Então, foi uma grande parceira, será uma grande parceira para que o Pegoraro, na próxima administração, o Pegoraro e eu, possamos deixar ainda melhor a trafegabilidade das nossas estradas em Assis Chateaubriand, que são em torno de 800 quilômetros de estrada rural. Dentro dessa área, Pegoraro, você faz o complemento aí, eu vejo que um assunto importante que está na sua pauta é o alargamento das pontes, né? Na verdade, Ademir, nós inclusive já fizemos uma ponte, esse alargamento, que é aquela ponte do Silverópolis que vai para o Nice. Ali nós já fizemos esse trabalho. E a maioria das pontes em Assis Chateaubriand nós vamos ter que fazer isso, até porque os equipamentos hoje são muito maiores e não estão conseguindo passar nessas pontes existentes. E ainda em Assis Chateaubriand existe muita ponte de madeira, que nós queremos acabar com essas pontes de madeira em Assis Chateaubriand, até porque são pontes que aguentam 2, 3 anos e tem que reformar, tem que refazer novamente. Pode ter certeza que o que nós queremos é fazer com que essas pontes, além de ser alargada, que seja realmente de material e acabar com as pontes de madeira em Assis Chateaubriand. Mas dizer, em relação ao convênio com a Itaipu Binacional, nós temos um convênio assinado para fazer investimento muito mais ainda na área da agricultura. Mas pode ter certeza que além dessa parceria que nós temos com a Itaipu Binacional, que seria levantamento de estrada, pedra brita e também pedra irregular, é possível, num convênio existente, também alguns trechos onde existe pedra irregular em estradas municipais, também colocar uma camada de asfalto, um perfilamento nesse trecho de estrada. E pode ter certeza que nós vamos trabalhar seriamente, fazer com que recursos do município, porque nós já investimos
pesadamente também recursos do município de Assis Chateaubriand nessas obras que nós temos feito, principalmente em adequação de estrada, principalmente com pedra brita e com pedra irregular para atender os nossos produtores. Nós vamos fazer muito mais, principalmente para atender quem produz a maior fonte de renda de Assis Chateaubriand, que é a agricultura. Muito bem. No setor de esporte, tem aqui também no jornalzinho alguns destaques aqui, né? O que você destacaria no setor de esporte aqui, que o Pegoraro vai fazer na sequência também? Bom, eu até lembro, falando sobre isso, quando prefeito eu fiz várias coberturas de quadras poliesportivas. E hoje, ao passar do tempo, como a administração é dinâmica, nós precisamos fazer reforma dessas estruturas, melhorar a estrutura, como foi aquilo que o Pegoraro fez aqui no Ivo Miller, reformou, criou um vestiário que lá não tinha, arrumou o campo de futebol suíço. Então nós precisamos ter estruturas condizentes para poder trazer um conforto maior, uma condição melhor para que as pessoas possam praticar esportes. Dar incentivos aos atletas de Assis Chateaubriand que possa estar disputando jogos regionais, estaduais, enfim. A gente aplicar bem os recursos para trazer um resultado à nossa população. É o esporte, é a cultura, é o lazer que vai fazer com que os filhos de Assis Chateaubriand tenham atividades para ter um crescimento melhor dentro da nossa sociedade. Desse segmento aí, pelo esporte. É claro, Ademir, que esse ano foi um ano diferente. No esporte nós tivemos muito pouco evento, praticamente quase nada de evento. Tomara que Deus nos permita que essa pandemia passe rapidamente e que nós possamos ter, principalmente na área de esporte, eu conversava com a melhor idade de Assis Chateaubriand, eles também têm os joguinhos dele, de vôlei, e pratica física fazendo o esporte. E não é só a terceira idade. Nós vamos investir mais na área do esporte para podermos atender a todas as áreas em Assis Chateaubriand, com contratação de mais profissionais, porque Assis Chateaubriand, nós temos vários profissionais já contratados para fazer esse trabalho e que precisam muito mais. Dizia o Vitor há pouco, do que nós já fizemos de reforma esse ano, mas existe muitas outras reformas que tem que ser feitas. Eu posso citar o exemplo, nós em Assis Chateaubriand, através do André Bueno, deputado estadual na época, nós fizemos 2 quadras sintéticas em Assis Chateaubriand. Uma quadra sintética que está na entrada do Jardim Progresso e a outra que está no Panorama Ijussara. E quadra igual a essa nós queremos fazer em todos os bairros, para atender principalmente as nossas crianças, os nossos jovens, para que possa fazer ali o seu esporte, praticar o seu esporte, fazer a sua física e com certeza são nesses locais que nós vamos ter profissionais para atender a nossa população, atender as nossas crianças, atender a nossa juventude e a nossa melhor idade. Demir, só salientando também, além do esporte, na questão da cultura, nós, na caminhada que nós tivemos, nós ouvimos muitas mães, a exemplo do Jardim Progresso. Vitor, precisamos aqui que voltem as oficinas de música, as oficinas de dança, que seja recriado novamente o coral da terceira idade. Então são investimentos pequenos que traz um retorno enorme em termos de humanização, em termos de socialização, não só do Jardim Progresso, de todos os bairros, seja do centro, de todos os bairros, de todos os distritos, coisas que tinham e que são necessárias que se volte com pouco investimento, mas que traz um benefício enorme para a sociedade de Assis Chateaubriand. Até porque está sendo feita a reforma lá da Casa da Cultura, né? E depois também, com certeza, dentro do próximo governo de vocês, vai ter também um novo teatro, né? Que tem que estar se preparando. Na verdade, nós já estamos investindo pesadamente na Casa da Cultura e pode ter certeza, Ademir, que ainda falta muito investimento ali para nós deixarmos aquilo ali pronto. Agora estamos fazendo praticamente a penúltima etapa e a última seria a compra então dos equipamentos, das cadeiras, equipamento de som, que provavelmente já no início do ano que vem nós vamos fazer a licitação
para fazer com que aquele local possa atender a todos, não só de Assis Chateaubriand, mas também aqueles que vêm de fora, apresentar peças de teatro. Nós sabemos que Assis Chateaubriand existe várias equipes, existem pessoas profissionais nessas áreas e não tem condições de fazer a sua apresentação. Pode ter certeza, na área da cultura, nós vamos investir e fazer com que os profissionais tenham um local próprio para que nós possamos fazer os eventos e com pessoas de fora e reunir muito mais pessoas num local para que possa assistir peças profissionais que daí sim, com o teatro pronto, teremos condições de fazer essas peças em Assis Chateaubriand. Dentro da assistência social, Vitor, foi feito também bastante coisa, e como é que está aí o plano dentro da área de assistência social? Em termos de obras, Ademir, nós temos que reformar algumas coisas, principalmente a nossa secretaria, a Secretaria Municipal de Assistência Social, mas a gente tem que descentralizar. A proposta é descentralizar, criando unidades descentralizadas do CRAS, tanto no Encantado e em Bragantina, para que a população, dentro dessa vulnerabilidade que algumas crianças têm, algumas famílias têm, nós podemos ter profissionais mais próximos para atendê-los. E a questão de assistência social é uma coisa muito delicada, tem que haver sensibilidade, temos que ter pessoas lá que estejam lá efetivamente para dar o primeiro atendimento, dar respeito, dar dignidade a essas famílias que procuram a nossa Secretaria de Assistência Social no nosso município. Dentro dessa área, Pegoraro, o que você tem em mente aí? Claro que, ouvindo atentamente o Vitor falar, nós sabemos que temos que investir em profissionais, em mais assistentes sociais para atender a população de Assis Chateaubriand. Nós sabemos que temos muitas pessoas que precisam de ajuda em Assis, que precisa receber as verdadeiras informações para que possa ser melhor assistida. Essa é uma área que nós vamos investir e vocês podem ter certeza, o que nós queremos fazer é com que as pessoas que mais precisam de ajuda, realmente, além de ser bem assistida, também consiga resolver o seu problema que precisa de imediato. Nós sabemos que ali vai muitas pessoas buscar cesta básica, vai muitas pessoas que precisam de ajuda, às vezes, para ajudar na conta de água, para ajudar na sua conta de luz. Nós sabemos que a necessidade são de muitas famílias e muitos precisam de ajuda. E nós podemos ter certeza, se tem alguém mais sensível a ajudar as pessoas, eu fiz isso toda a minha vida. E dentro da área social, nós vamos trabalhar muito para ajudar as pessoas que mais precisa. Conte sempre comigo para fazer esse trabalho, principalmente para você que precisa da área social de Assis Chateaubriand. Vitor, dentro do plano aí, acho que vamos falar do último item, que é a questão dos serviços urbanos, que vale destacar que logo quando o Pegoraro entrou, ele teve uma feliz ideia de colocar o Piranha lá, né? E mudou a cara da cidade, né? Mas a gente sabe que precisa ter mais coisa para fazer ainda, né, Pegoraro? Na verdade, Ademir, quando nós falamos no setor urbano, não foi só as obras em Assis Chateaubriand realizadas. Nós mudamos e colocamos um secretário com uma visão extraordinária dentro da secretaria. De imediato ele conseguiu fazer com que a equipe se unisse. A equipe se uniu realmente e junto com, inclusive as duas secretarias, a Secretaria de Setor Urbano e a Agricultura, iniciaram um grande trabalho em Assis Chateaubriand, que foi fazer com que a limpeza da cidade realmente acontecesse. E não só da cidade, também dos patrimônios do distrito. Eu me lembro, Ademir, que na época o pessoal jogava colchão velho, coisas antigas de dentro de casa para fora, no canteiro central. Nós podemos pegar aqui a Avenida dos Pioneiros, Jardim Progresso, a Avenida Radial Leste, a Avenida São Paulo. Era feio de se ver. Hoje dá gosto de andar nas avenidas. Avenida Lipa, um trabalho que realmente merece respeito, não só o Piranha, que merece respeito toda a nossa equipe. Esse respeito que vocês têm feito com que as coisas aconteçam em Assis Chateaubriand. Portanto, a vocês da Secretaria do Setor Urbano, a vocês
da Secretaria da Agricultura, a vocês que têm se dedicado, eu sei que no sábado, no domingo, em feriado, trabalhando e fazendo com que a cidade fique mais bonita, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. E nós vamos fazer com que Assis Chateaubriand continue assim, muito mais bonito, pode ter certeza disso. Viu, o Pegoraro e população de Assis Chateaubriand, os serviços urbanos é uma coisa ampla, dinâmica, é um serviço para todos os dias. Eu vou citar alguns exemplos. Poda de grama em canteiros centrais, a iluminação pública, que temos um projeto que é um projeto piloto, que não é obra financiada, é recursos a fundo perdido, no montante de 5 milhões, para troca de todas as luminárias no município. Não estou falando da sede, estou falando de distritos e patrimônios, por braços maiores e por lâmpadas de LED, que vai trazer um reflexo na economia, no custo para o usuário, que paga todos os meses na conta de luz, e para a prefeitura para fazer a manutenção dessas lâmpadas. Um viveiro de mudas que ofereça ao nosso município mudas de árvore para a gente fazer a reurbanização de muitas áreas, muitas ruas em Assis Chateaubriand que não tem mais árvores. Enfim, como eu disse, é um serviço dinâmico. Todo dia nós temos que estar atento à prestação de serviço à comunidade. Coleta de lixo, a busca de um novo aterro sanitário, um serviço público que nós esquecemos de falar, Pegoraro, a questão da ampliação do nosso cemitério municipal, que ao longo desses 50 e poucos anos de existência, ele esgotou. E o Pegoraro está ali fazendo com recursos próprios essa ampliação tão necessária para atender a população de Assis Chateaubriand também. Bom, já pegando o gancho aí nessa questão da equipe, você falou, Pegoraro, tem algum projeto para melhorar ou dar mais segurança para o funcionário público? Sim, o Ademir, hoje nós temos lei para tudo e que a gente possa estar dando os EPIs necessários, que são os equipamentos de proteção individual, né? Temos equipamentos, maquinários em condições para que eles possam usar, também dando segurança a eles. É esse dinamismo da administração que a gente precisa ter a visão, que a gente precisa ter a experiência para oferecer também ao funcionalismo público. Pode ter certeza, Ademir, que quando se fala dos funcionários, eu tive a oportunidade em 2019, no início do ano, o reajuste dos funcionários. Nós demos um reajuste até acima do que o próprio sindicato pedia na época, porque nós víamos que tínhamos alguns funcionários que recebiam um salário muito baixo e nós fizemos isso. Nesse ano de 2020, teve uma situação diferente e nós acabamos, eu até dizia com os professores, nós fizemos para alguns trabalhadores, para alguns funcionários, receber até acima da inflação, que é 6%. Mas alguns professores perderam um pouco do reajuste. E nós assumimos um compromisso com os professores, que dentro desses 4 anos nós vamos recuperar aquilo que nós perdemos em relação a reajuste de salário. E nós queremos fazer muito mais, fazer com que o funcionário trabalhe contente. Para trabalhar contente, tem que estar ganhando bem. E pode ter certeza, vocês já têm feito um trabalho extraordinário em Assis Chateaubriand, como eu já disse. Os funcionários abraçaram a causa juntos. Nós estamos trabalhando com a equipe técnica e vocês têm demonstrado que têm capacidade de fazer muito mais. É claro que precisa ser valorizado. E é isso que o Vitor disse. Nós vamos valorizar muito mais a nossa equipe e os nossos funcionários. Muito bem, Vitor, eu me lembro que um tempo atrás aí deu muita polêmica a questão do IPTU em Assis Chateaubriand. Como é que está o plano de vocês aí para o IPTU, né, no plano de governo? Vocês poderiam falar alguma coisa? Bom, Ademir, antes de falar do IPTU, como é que a gente faz crescer a arrecadação de um município? Porque o governo estadual e o governo federal, ele libera recursos para que a gente invista em obras. Mas o mau prefeito, aquele que gasta demais,
ele não é premiado com dinheiro do governo federal e o dinheiro do estado para pagar folha, para pagar gastos com exagerados. Então, como é que você melhora? Como é que a gente melhora a arrecadação do município? Ou gerando mais riquezas, como aconteceu ao longo do tempo com os aviários, e que pode, com certeza, acontecerá com a implantação da Frimeza. Isso faz a arrecadação aumentar do município, porque vai gerar mais impostos. Ou a gente aumenta impostos municipais, ISS, IPTU. Eu sempre procurei, todos os anos, enquanto prefeito, a gente fazer a planta de valores de Assis Chateaubriand, que era uma lei que passava pela Câmara de Vereadores, que avaliava, ano a ano, se houve ou não valorização do imóvel. Naquela época, ela não era tão grande como ocorreu nos últimos 10 anos. Por que aumentou o valor dos lotes? Nos últimos 10, 15 anos, a população de Assis Chateaubriand, há 15 anos atrás, sabia que aqui no Jardim Europa, ela comprava um terreno, às vezes, em troca da dívida que o proprietário tinha de IPTU na prefeitura. Agora, quanto é que vale um terreno no Jardim Europa? 200 mil. E passou, Assis Chateaubriand ficou 11 anos sem corrigir essa planta de valores. E a administração que antecedeu ao Pegoraro, ela quis corrigir isso tudo de uma vez. E isso deu um impacto violento no bolso do contribuinte de Assis Chateaubriand. Quem pagava R$100 passou a pagar 1.000 de IPTU. Se eu lá estivesse, e se fosse uma proposta, eu com certeza não teria dado uma pancada no meio da ideia de todo contribuinte de Assis, de uma vez só. A gente teria feito de uma forma escalonada. E como isso não foi feito, eu e o Pegoraro nós discutimos que os próximos 4 anos, onde nós temos lotes já bem valorizados, onde nós temos muitos lotes em oferta, porque parou essa loucura desenfreada de comprar lote em loteamento para fazer especulação imobiliária. Então nós temos hoje uma estabilização dos valores dos lotes em Assis Chateaubriand. Não houve uma valorização muito alta. Então não tem o porquê a gente fazer crescer muito o valor do IPTU, a não ser apenas a correção inflacionária. Tá? Então a população pode ficar tranquila que a gente não vai dar pancada aí para aumentar novamente o IPTU, igual foi aumentado há pouco tempo atrás. Muito bem. Então estamos aí caminhando para o final, né, de mais um programa Falando Sério, onde está aqui o candidato a prefeito e o vice, Pegoraro e o Vitor, da coligação Assis do Rumo Certo, e que falaram das realizações, falaram aqui do projeto futuro. E eu, antes agora de fazer o encerramento, né, oficial, eu deixaria da palavra com eles para algumas coisas que agora às vezes que escapou aí. Fique à vontade. Obrigado. Eu gostaria de falar de duas coisas. Nós estamos finalizando uma campanha, nós estamos aí há um dia que a população vai às urnas escolher o seu prefeito e o seu vice-prefeito e os 13 vereadores. Eu só gostaria de destacar três assuntos. Primeiro, nós procuramos, dentro da nossa campanha, sermos verdadeiros com o nosso município. Todo o nosso material de comunicação visual, de propaganda eleitoral, foi trabalhado dentro de Assis Chateaubriand, com profissionais de Assis, com gráficas de Assis. Nada veio de fora. Outra coisa, eu gostaria de falar de pesquisa. Pesquisa, os dois lados sabem qual é o pensamento da população em Assis Chateaubriand no tocante à sua intenção de voto. Eles acabaram de publicar, os nossos opositores, acabaram de publicar uma pesquisa que foi feita há praticamente um mês atrás. Não é a realidade daquilo que eles estão informando, que também não era a realidade naquele momento que eles a fizeram. Foi impugnada 2 vezes e, por força política, liberaram para que ela fosse levada à população numa intenção até de dizer nós somos o máximo. Mas nós sabemos, na realidade, como é que está a caminhada eleitoral dentro de Assis Chateaubriand.
E por último, eu gostaria de falar de planejamento. A gente que quer governar, a campanha para nós, ela já é um estágio daquilo que nós queremos planejar e das nossas ações que a gente quis fazer. Nós procuramos ter uma equipe de técnicos dentro da nossa campanha que se antevesse das necessidades legais dela. O que eu quero dizer com isso? Nós já protocolamos a nossa carreata que a gente vai fazer amanhã às 10 horas com uma grande antecedência. Eles não tiveram essa sensibilidade, não planejaram isso e queriam fazer no mesmo horário, que não é permitido. Então, fomos para a Justiça e a Justiça determinou o que é a lei. Quem chega primeiro, pede primeiro, quem planeja e se organiza, pode fazer. Quem chegou por último, não a fará nesse mesmo horário. Então, eu quero deixar aqui um convite a todos os chateaubriandenses para que estejam amanhã na carreata do 20. Nós vamos fazer uma carreata ordeira, com respeito à nossa população, nessa grande festa que é a democracia, para a escolha do nosso prefeito e vice, que será no domingo. O vice só acrescenta, amanhã, 10 horas, trajeto sai da onde? Amanhã, às 10 horas, ela começa ali em frente ao nosso centro de eventos e ela vai percorrer a Avenida Brasil, a Avenida Tupãssi até a Praça dos Pioneiros, continua na Avenida Tupãssi até o final do Jardim Progresso, depois ela volta pela Avenida São Paulo, Radial Leste e vai terminar ali em frente ao Banco do Brasil. Assim será o nosso trajeto, saindo lá do centro de eventos. Aproveita, Beto, e faça aí as suas considerações finais. As minhas considerações finais, Ademir. Há poucos dias, uma ilustre pessoa do Brasil, que é o Pelé, fez 80 anos. Eu estava vendo um videozinho esses dias de quando ele fez 60 anos. E o repórter fez uma pergunta a ele. O que é que você queria ter quando tinha 18 anos, o que você tem hoje? Ele falou, financeiramente eu não queria ter nada. Eu só queria ter a experiência com 18 anos com aquela que eu tenho hoje com 60. Tanto eu vou fazer 59 anos agora em março do ano que vem. O Pegoraro é mais velho que eu, Ademir, tem 60 anos. Tanto eu como ele já vivemos, já fomos pai, somos avós, já vivemos derrotas e conquistas. Só uma vida percorrida nos traz experiência. É essa experiência, meus amigos de Assis Chateaubriand, que nós queremos oferecer para vocês. Pé no chão, bom senso, respeito à nossa população, que nada saia da cabeça do prefeito e do vice, que seja imposto de cima para baixo. O nosso lema, a nossa experiência, nos diz que a gente tem que tratar a população com respeito, discutindo com ela, falando dos nossos problemas, buscando respostas para os nossos problemas, com luta, com empenho e, sobretudo, com conhecimento. Com conhecimento. O que eu e o Pegoraro queremos é ter uma equipe mais técnica do que política, para dar resposta à população em suas necessidades. Lá no início, na primeira entrevista que eu dei aqui, você me perguntou por qual motivo eu estava candidato a vice, quando ainda não era candidato, quando eu fui escolhido entre 9 nomes. Eu falei uma palavra aqui, que eu estava aqui por indignação. E hoje eu me despeço da população de Assis Chateaubriand, finalizando essa campanha, essas entrevistas, com uma outra palavra. Eu estou aqui com a palavra da gratidão. Eu comecei a campanha dia 27 junto com o Pegoraro. O Pegoraro disse que fez uma cirurgia. Ele não pôde andar muito, ele teve que fazer repouso nos primeiros dias. Eu acho que ele já é um grande vitorioso pelo esforço que ele teve de fazer a campanha que fez. Andei muito. Em certos momentos eu chorei de emoção com alguns agricultores que me fez lembrar a família que não está mais ao meu lado, que é meu pai, minha mãe e minha irmã.
Eu chorei de emoção com alguns funcionários públicos que trabalhou junto comigo na prefeitura que hoje estão aposentados. Eu chorei de emoção em alguns momentos com pessoas que nos vieram dar força nessa caminhada, porque nós somos o lado da indignação, o lado da coerência, o lado que quer fazer uma administração a partir do dia 1º de janeiro com toda a população e principalmente com respeito a ela. Então eu agradeço imensamente as pessoas que tão bem nos receberam em suas casas e peço desculpas porque nesse período é impossível visitar quase 16 famílias que moram em Assis Chateaubriand. 16 mil famílias. 16 mil famílias que moram em Assis Chateaubriand. Peço desculpas àqueles que eu não tive condições de visitar, nem eu e nem o Pegorário teve essas condições. Mas venham com a gente, para a gente fazer um governo que seja um governo de todos nós, porque somos nós, não só o prefeito e vice, somos nós que construímos Assis Chateaubriand, seja ele do jovem ao idoso. Todos nós construímos esse município ao longo de sua história. Então, muito obrigado. Confiando, a gente pede o voto no domingo, dia 15. Vote no 20, venha com a gente. Muito obrigado, Vitor, pela sua presença aqui e que tenha sucesso nessa caminhada que está encerrando agora, encerra no domingo. Pegorário, muito obrigado pela sua presença aqui, deu para perceber pela sua fisionomia, né, o cansaço, a luta, você mesmo enfrentando uma cirurgia delicada, atendeu o apelo dos amigos, de 10 vereadores, de uma pleiade de empresários, de muitos amigos, de uma grande parte da população para que você fosse candidato e você não fugiu da raia. Parabéns e as suas considerações finais, por gentileza. Ademir, eu quero aproveitar, antes da consideração final, dizer a você que está nos assistindo. Eu ouvi atentamente o Vitor falar da experiência e da importância da experiência. Nós temos um vice-prefeito com 8 anos de mandato em Assis Chateaubriand e um candidato a prefeito e prefeito do município com quase 40 anos trabalhando em Assis Chateaubriand, principalmente na área administrativa. E quando ele falava do Pelé, fez-me lembrar que a eleição dos Estados Unidos elege-se um presidente com 77 anos de idade. Mostra que a experiência está acima de tudo para governar um país, para governar um estado e para governar um município. E pode ter certeza, experiência nós temos. Saber fazer as coisas, nós sabemos fazer com honestidade e com competência. Pode ter certeza que nós vamos continuar trabalhando dessa forma em Assis Chateaubriand. E dizer para vocês, o Vitor falava do IPTU, esse ano nós tivemos apenas a inflação de reajuste no IPTU. Fique tranquilo, que durante os 4 anos de mandato nosso, nós só vamos dar a inflação, não vamos dar reajuste em cima do IPTU. Disso vocês podem ter certeza que nós iremos fazer. Como você mesmo disse, cansado sim, mas preparado para a batalha. Eu que sofri uma cirurgia da coluna, não estou doente, fiz uma cirurgia da coluna, tive que andar um pouco menos do que o nosso candidato a vice-prefeito em Assis Chateaubriand e tenho que agradecer. Tenho que agradecer ao Vitor, agradecer à nossa equipe, agradecer aos companheiros empresários, agradecer a todos os nossos cabos eleitorais, os nossos candidatos a vereador, a população de Assis Chateaubriand que entendeu dessas condições que eu tive, que não consegui chegar à casa de todos. Mas pode ter certeza, confio muito em você. Confio e tenho consciência de que você tem também a consciência de que nós temos a experiência e estamos preparados para continuar governando Assis Chateaubriand. Precisamos do seu voto. Precisamos da sua ajuda. Eu quero continuar trabalhando por Assis Chateaubriand e fazendo muito mais, principalmente para as pessoas que mais precisam. E pode ter certeza, eu vi aqui o Vitor falando das obras e do nosso plano de governo. Nós discutimos junto com a equipe.
Nós sentamos junto para discutir o nosso plano de governo. E nós queremos, junto com a população de Assis Chateaubriand, discutir o que é a prioridade para Assis Chateaubriand, para os bairros, para o interior, principalmente patrimônio e distrito. Junto vamos fazer um grande governo para atender a nossa população. Conte comigo. Portanto, estamos no ano de 2020. No dia 15, vote no 20. Obrigado. Que Deus abençoe. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Falando Sério e o último da série sobre política, né, ou sobre eleições. Eu também quero deixar aqui rapidamente um agradecimento todo especiais a todos aqueles que passaram pelo nosso programa, dentro do tema eleição. Foram vários candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, a vice, não só de Assis Chateaubriand, mas como do Médio Oeste, né, na nossa área de ação no Jornal Regional. Eu sei que ainda tinha muitas pessoas, muitos candidatos que gostariam de ter vindo aqui, mas talvez em função de agenda, do corre-corre. Então, mas aqueles que vieram aqui, o nosso muito obrigado. E o nosso muito obrigado especial àqueles que nos acompanharam através do nosso canal. Às vezes fizemos aqui programas, às vezes até um pouco extensos, porque era necessário que as pessoas fizessem os esclarecimentos, né? Que o nosso objetivo era sempre com que os candidatos pudessem mostrar para o eleitor o seu propósito, aquilo que ele fez, quem que ele é. E acho que nós contribuímos um pouco nesse sentido, porque especialmente os candidatos a vereadores não tiveram oportunidade de falar no horário gratuito eleitoral, através do rádio, que é o nosso caso, que nós não temos televisão. E nós fizemos do programa Falando Sério, e quase que substituindo a TV com uma TV web para dar oportunidade para os vereadores que estão falando aqui dos seus projetos e também dos candidatos a prefeitos e vice. Peço desculpas aos nossos seguidores por algumas palavras talvez inadequadas, algumas palavras às vezes na hora da emoção. Se ofendi alguém, que peço de coração que nos desculpe, porque a intenção não era ofender ninguém. E deixo aqui também um pedido a você que vai no domingo, depois de dar o seu voto, vai exercer o seu direito de cidadania, de direito cívico, patriota, porque eu acho o momento muito sublime, o momento do voto. Eu estou com 70 anos, posso votar por opção, mas eu não vejo a hora de chegar domingo para ir lá e exercer esse direito que eu tenho como cidadão de dar o meu voto, de fazer a minha escolha. Porque aquele que assim não fizer, ele não terá nem o direito de criticar e nem de reclamar de nada. É importante que você participe. E um outro pedido que eu faria a você, que durante a campanha a gente acompanhou pelas redes sociais, muitas pessoas um pouco exaltadas, muitas pessoas que acabaram ofendendo outras pessoas, e ofendendo, sabe quem que ia acabar se ofendendo? Amigos do dia a dia, até familiares, vizinhos, colegas de trabalho. E a eleição, domingo, acabou a eleição, ela passa, a vida continua. Todos nós temos que continuar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, precisamos continuar a nossa vida, porque nenhum candidato, não só aqui em Assis, mas em todo o país, todo mundo, não vai ficar resolvendo os seus problemas. Ele vai resolver os problemas da coletividade, para melhorar a sua qualidade de vida dentro de um contexto social. Então, cada um de nós vamos ter que seguir o nosso caminho, trabalhando. Então, se você ofendeu algum amigo seu, ainda dá tempo, antes de você votar, né? Liga para ele, passa mensagem, peça desculpa, porque depois é a família chateaubriandense, todas unidas, no mesmo propósito, a crescer esse Chateaubriand, ter orgulho de onde você mora. Estaremos aí tomando um cafezinho na mesma xícara, pinguinho no mesmo copo, e vamos continuar a vida de mãos dadas. Então, muito obrigado, que todos exerçam o seu voto com dignidade, com consciência. Vai dar seu voto consciente. Você teve tempo para analisar as propostas, conhecer os candidatos, saber quem é, quem for, o que pretende, né? Que exerça o seu voto, acima de tudo, com consciência. Nosso muito obrigado
a todos que nos acompanharam este programa. Obrigado à CEPAIN, Internet Banda Larga, que durante todas as nossas transmissões nos deu a oportunidade de mostrar uma qualidade muito boa, excelente para as transmissões dos nossos programas. Muito obrigado a toda a nossa equipe, né, que ficaram aqui atentamente, correndo atrás. Um programa para gravar à noite muda para de dia, do outro de dia muda para noite, muda os horários. A gente está sempre tentando acompanhar a agenda dos candidatos, fazer o possível. Então, muito obrigado à nossa equipe. E obrigado especial a você, dentro da Casa do Retalho, que veste Ademir, que com 54 anos ainda não perdeu a mania de vender barato. Então, a todos, que tenham todos uma boa eleição e depois uma boa pós-eleição. Que Deus esteja nos acompanhando. Até o próximo programa, se Deus permitir. Até lá.